Oi meninas, hoje a aula é sobre simetria. Aqui eu tenho alguns materiais, eu tenho aqui o lápis de olho, eu tenho água, adstringente, palito de laranjeira, uma tesoura, uma pinça, gilete se precisar, paquímetro e uma linha de pinheiro, tá? Linha de pipa. Nos EPIs eu tenho touca descartável para mim, para cliente, algodão e um pá de luva. Não ligue não para minha mão, tá? É uma sobrancelha que eu desenhei. Então, vou pegar aqui um pedaço de algodão e borrifar aqui o adstringente, que eu vou começar higienizando essa pele, para poder ter uma alta fixação, durabilidade, tá? A gente precisa tirar a oleosidade, o sujo da pele, até porque a gente vai abrir, né? A gente vai pinçar os pelos, então os poros vão estar abertos. Então é bom limpar e higienizar essa oleosidade, principalmente se você utiliza a rena. Muita gente aí reclama que a rena sai muito rápido, mas é porque não higienizou muito bem. E para higienizar é necessário ter um adstringente ou um sabonete esfoliante, tá? Porque a água micelar não resolve, tem que ser realmente esse produto. Vou pegar um pedaço de linha, deixa eu cortar aqui só um minutinho. Toquei com a minha tesourinha. E vou cortar um pedaço assim, mais ou menos de 20 centímetros, é só mesmo para fazer a simetria aí nessa parte do rosto, tá? Então é mais ou menos o tamanho do rosto dela. Vou pegar meu lápis de olho e vou sujando a linha dessa forma que eu tô fazendo, ó. Somente com as duas mãos eu consigo, tá? Então é só questão de treino aí, você vai conseguir também fazer isso. Depois que você sujou a linha, você vai fazer o seguinte: a primeira marcação que você deve fazer no rosto da cliente é o meio, é o centro. Então, eu vou posicionar bem no centro do rosto dela, aí no centro do arco do cupido, que é no meio dos lábios dela, meio do nariz e meio da testa, tá bom? E aí eu só faço mesmo colocar meu dedinho aí, ó, meu dedinho indicador, só mesmo para ter o segmento aí nessa linha assim até o fundinho do nariz dela, tá? A segunda marcação é bem do lado do ossinho do nariz, então você posiciona bem retinho, é bem paralela à linha do meio, tá? Que esse aí vai ser o início da sobrancelha da tua cliente. Não é na direção do início do olho dela, não é, gente. É bem realmente rente ao osso lateral, tá? O ossinho do seu nariz. Então aí depende de cliente para cliente. Tem alguns que vai ser mais junto, outros vai ser mais separado. E essa medida tem em média de 2 centímetros até 2,5, tá? Essa linha aí, ó, tá vendo? De uma sobrancelha a outra tem mais ou menos 2 centímetros. Agora eu venho lá do arco do cupido, eu vou no meio da aba do nariz dela e meio do olho, né? Meio da íris do olho. Faço essa linha aí, ó, na diagonal, e aí eu faço uma marcação, tá? Eu não preciso, gente, afundar a linha, né, fazendo um serrote, é só mesmo encostar e puxar. Vou pegar o meu paquímetro, vou sujar um pouquinho com o lápis na parte de dentro dos dentes. Eu vou medir para ver quanto é que deu essa marcação do ponto A, né, que é o início da sobrancelha, até o ponto B, que é o ponto mais alto da sobrancelha. Isso tudo você pode conferir na sua apostila, tá? O nome, a nomenclatura. E aí eu faço o seguinte, vou medir o outro lado e puxo o paquímetro para cima, que aí eu faço a marcação dele, ó. É quase que automático, né? Então, o ponto C eu vou marcar o seguinte, meio do arco do cupido, final do nariz e bem no finalzinho dos cílios do olho. Então, esse é o ponto C. Posso fazer também a medição, esse ponto C aí, ó, do ponto B ao ponto C, né, que é o final da sobrancelha, ele vai variar em média de 2 centímetros, tá, até 2,5. Dessa minha cliente deu 2 centímetros. Então, eu posso pegar essa medida, que deu 2 centímetros, tá, e eu vou medir o outro lado para ver se tá certinho. Pronto. Certinho, gente, certinho.
Então, faça essa medida que vai dar assim, quase que exatamente. Mas, mesmo que você faça direto na linha, eu sempre utilizo o paquímetro só para me ter a certeza que eu estou fazendo ali certo, né? Então, eu sempre faço. Aqui eu vou dar uma corrigida para não confundir as marcações, tá? Peguei meu palito de laranjeira, um pouquinho de algodão e adstringente, tá? Então, a próxima marcação são as linhas horizontais, que são as linhas deitadas, tá? A minha próxima marcação é para descobrir as bases da sobrancelha. Então, a base da sobrancelha inferior é essa parte de baixo das duas sobrancelhas, ó. Vou posicionar a linha entre a base de uma e a base da outra, vejo se está certinho e eu encontro um meio termo para elas, ó. Deixa eu aproximar a câmera aqui para vocês verem melhor. Então, bem baixo, tá? Não é entre o meio da sobrancelha, não é dentro da sobrancelha, tá? É bem baixo de uma e de outra. Em cima é a mesma coisa. Esse cantinho aí, ó, esse quadradinho que se formou bem no início das sobrancelhas, é o quadradinho da sobrancelha da tua cliente. Então, não pode ser muito grosso, tá? Muito distante. A próxima marcação, a linha 3, é para descobrir a altura da sobrancelha. Então, é aí que você vai verificar se tem uma mais em cima, outra mais embaixo. Você também precisa encontrar um ponto em comum, tá? Geralmente, uma vai estar mais em cima, a outra vai estar mais embaixo. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar um meio termo nessa sobrancelha aí. Você vai aproximar o máximo possível das duas sobrancelhas, tá? Para que você possa completar e preencher onde faltar ali com a rena ou com o lápis, né? Ou com a sombra, tá bom? Então, essa linha 3, ela ajuda bastante a alinhar. Então, essa é a simetria básica. Daqui, gente, eu costumo fazer o seguinte. Eu apresento os 5 pontos. Lembra que a gente estudou lá dos 5 pontos? Os 5 pontos principais para mapear uma sobrancelha? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar uns pontinhos, tá? Os pontinhos, ó. Aqui no cruzamento entre a linha A e a linha 1, tá? Cruzamento entre a linha A e a linha 2. E bem no pico da sobrancelha, nesse xizinho que se formou. Logo embaixo, onde está marcando os pelos dela natural e para onde o pelo dela está sendo direcionado. Então, esses principais pontos, tá? Que nós iremos fazer a ligação dessas sobrancelhas. Então, eu faço um pontinho só para ficar mais fácil. Claro que você, com o tempo, vai tendo prática e nem vai precisar mais, com o tempo, fazer essas marcações. Mas, no início, para que você possa ver e saber identificar, eu resolvi fazer essas marcações, né, com esses 5 pontos para você ver onde é que a linha tem que ir. Agora eu vou fazer a ligação com as linhas, tá? Então, eu vou pegar a linha e marcar ali bem na paredezinha em cima da sobrancelha, meio que fechando ela, né? Criando um corpo para essa sobrancelha, ó. Tá vendo? Ela automaticamente criou meio que um X dentro, vocês estão percebendo? Criou um X, mas vocês percebem que eu não comecei de dentro desse X, né? Realmente com a intenção de formar esse X. Eu não fiz isso, eu somente peguei ali, lá do ponto B para o ponto A, que eu gosto de fazer dessa forma, né? E fazer de um lado e de outro, automaticamente já forma um X, tá? Aqui, no ponto final da sobrancelha, também eu faço a mesma coisa, ó, direcionando a linha para cima, arrastando, para criar ali o corpo final da sobrancelha, eu arrasto. Na parte de baixo também eu faço a mesma coisa, tá? Sempre confiro para ver se está certinho, vou olhando de um lado, vou olhando de outro. Aí no meio você consegue perceber que também formou um X. Então, quanto mais certinho for esse X, melhor. Melhor vai ser o seu design, né? Que aí vai conferir. Mas claro que você vai verificando aí se vai formar, se tá tudo certinho. Vai sempre olhando, por mais que você faça aí as medidas no rosto da tua cliente, né? E esteja certinho o X bem no meio dessa marcação aí, que os X estejam todos corretos.
Mas olha para o desenho da tua cliente, vê se o direcionamento tá certo e se vai formar essa caixinha na sobrancelha dela, né? Dentro da sobrancelha dela. Então, olha só, aí você já consegue ver basicamente uma caixinha se formando ao redor da sobrancelha natural dela. Essa é a intenção da simetria, é a gente criar um rascunho para a sua sobrancelha, tá bom? E aí eu vou ligar, ó, os dois pontos, vou ligar como se fosse uma ponte, né? E no final também, ó, criando o corpo dela, realmente fechando aí o corpo da sobrancelha. Então, vou fazendo bem devagarzinho. Tem gente que tem aí costume de fazer muito rápido, acaba que fazendo uma barriguinha, ó. Tá vendo que eu fazendo bem devagarinho ainda criou uma barriguinha desse lado aqui esquerdo. Mas aí tudo é consertável, tá? E como eu falei, isso é só um rascunho do que você vai fazer, do desenho que vai ficar, tá? Então, isso vai servir para direcionar, você ter uma direção onde é que você precisa mexer, tá bom? Onde é que você precisa desenhar, onde é que você precisa deixar. Então, isso é só a direção. Aí, eu tenho aqui o meu palito com algodão e adstringente. E aí, eu vou limpar dentro das sobrancelhas. Realmente, eu vou dar a forma que eu quero que a sobrancelha tenha, tá? Seguindo essa simetria. Então, eu vou fazendo dessa forma aí, ó, para deixar o desenho bem mais delicado. Preciso limpar tudo que tiver de lápis dentro da sobrancelha, principalmente se você for aplicar rena. Quando você quer aplicar rena, você pode aplicar dentro desse quadrado que se formou. Mas antes você precisa limpar toda a sobrancelha na parte de dentro, esse lápis, porque onde tem o lápis, a rena não vai fixar. Então, se de repente você deixar essa linha no meio da sobrancelha, a rena não vai fixar nesse local onde a linha tá dentro da sobrancelha. Por isso que eu pego o adstringente, tá? Não é a água, é adstringente. Depois, com o mesmo lápis de olho, apontadinho, vou contornando onde essa linha marcou, tá? Vocês podem notar que eu desenho ele meio que em zigue-zague, uma mão bem leve, para que o lápis não venha esfarelar, tá? Estico a pele ali, vou fazendo um zigue-zague bem devagarzinho, porque assim eu tenho mais precisão na minha mão. Então, eu vou fazendo bem leve, ó, e desenhando. Conferindo um lado, conferindo o outro, para ver se está tudo certo. Quando você aplicar a rena, você precisa mostrar para a tua cliente, né, o rascunho que você vai fazer ali no desenho. Eu sempre falo, mostra para tua cliente o processo, mostra o que você está fazendo, mostra aí de repente se tiver uma falha, olha aqui, ó. Aí nessa sobrancelha da minha cliente eu consigo ver várias falhas. E aí eu vou mostrando para ela, né? Isso é até bom que ela já vai perceber que você sabe onde é que tá as falhas, onde é que tem que preencher. Não precisa ela chegar e realmente falar para você. Então, fale ali o processo onde tem falha dentro da sobrancelha. Então, fala pra ela, olha, tá vendo aqui essa falha? Ai, gente, desculpa, cachorro ali. Não dá. Então, vamos focar aqui na aula. Ó, eu falo pra ela, olha, tá vendo essa falha aqui? Então, essa falha aqui, ela vai ser preenchida com a rena ou então com a sombra, né? Nesse quadrado, dentro desse quadrado é onde a rena vai ficar, não vai ficar até essa marcação fora, senão vai ficar muito grossa, tá bom? Aqui eu só fiz mesmo esses pontinhos só para vocês identificarem onde é que foi formado um X. Então, isso é interessante também, né? Porque a gente consegue confirmar aonde é que foi marcado o X, está tudo certinho, se elas estão se ligando as linhas, certo? Então, aqui eu vou verificar. E agora eu vou tirar os pelinhos, tá? Como é que você deve fazer para você fazer a epilação? Estica com os 3 dedos, se possíveis, tá? As 3 extremidades. Eu estico com meus 2 dedos, tá vendo? E com meu terceiro dedo, mindinho, eu vou esticando também a pele. Vou pinçando pelo por pelo, bem devagarzinho. Não preciso ter pressa, tá? E sentido crescimento do pelo, ao contrário. Nessa parte aqui que eu fiz agora, ao contrário, né, dos pelos, eu fiz porque o pelinho estava cortado, estava encravado.
Se o pelo da tua cliente está pequeno, está muito encravado, não tem problema você puxar ao contrário o pelo, tá? Porque se você puxar em direção do crescimento, não vai sair nada. Então, se for o pelo grande, você tira assim, ó, nessa direção, sentido o crescimento do pelo, tá? Se for muito pequeno, você tira ao contrário. Então, é basicamente isso, tá, meninas? Quanto mais você esticar, melhor, ok? E outra, você precisa esticar localizadamente, tá? Não é você pegar a testa da tua cliente muito distante. Olha só a distância de um dedo para o outro. E olha onde a pinça tá. Tá vendo? Como é um espaço muito pequeno que eu vou e estico bem aquela região. É isso que você precisa fazer. Você pode começar a treinar até mesmo em você perceber que você esticando bem, menos dor você sente. Se você não esticar nada ou quase nada, né? Se você puxar só longe ali da sobrancelha, você vai perceber que vai doer bastante. Então faz esse teste em você, tá bom? Para você saber qual é a dor que a tua cliente também sente na hora de tirar ali o pelo e quão diferença essa técnica faz. Certo, meninas? Aqui eu tô ajeitando o meu quadradinho, não quero que ele saia, tá? Eu não quero que ele saia esse quadradinho, porque eu quero demonstrar para vocês aí como é que pode ficar, como é que você pode fazer para aplicação de rena, tá bom? A aplicação de rena. E eu limpo todo o rosto, toda a linha que eu fiz, menos esse quadrado que ficou ao redor da minha sobrancelha, tá? Da minha cliente. Eu limpo com o algodão e a astringente somente, tá? E aí eu vou limpando, porque se for só água, essa linha, esse lápis preto quase não vai sair, vai ficar manchado. Com a astringente ele sai tudo direitinho, porque a astringente é para limpar profundamente, tá bom? Então, vou limpando tudo direitinho. Aqui eu vou consertar o design, tá? Vou passar de novo, porque onde eu coloquei ali o dedo para esticar, né, a pele, acabou saindo um pouquinho. Mas eu vou lá com o lápis de novo e aí eu vou passando. Bem, eu gosto de fazer essa marcação aí de lápis, eu gosto com lápis branco quando eu vou aplicar a rena, porque a rena ela vai escurecer, então vai chegar uma hora que você não vai saber onde é que você está aplicando a rena, onde é lápis. Então eu gosto particularmente, eu gosto de lápis branco para me fazer esse contorno aí, ó, ao redor da sobrancelha. Então, se você quiser também pode procurar um lápis branco. Tem caneta em gel também que você pode fazer. Tem um lápis dermatográfico, mas o lápis dermatográfico eu prefiro preto. Mas se você quer realmente seguir essa dica aí que eu vou te dar, tá? Eu vou postar aí uma canetinha que você pode encontrar e também fazer essa sobrancelha sem nenhum problema, tá? Ela é ótima também. Só precisa ter bastante precisão. Aí com o meu palito de laranjeira, com a pontinha bem fininha e com muito pouco algodão, percebam, muito pouco algodão, tá? E a astringente, eu vou dando esses pequenos acabamentos ao redor da minha sobrancelha, ó. Vou fazendo bem, vou tirando bem fininho, para que haja ao final somente uma linha muito delicada. Então você precisa ter precisão. E precisão, gente, é coordenação motora, nós adquirimos com treinamento, tá? No papel mesmo, a gente consegue fazer no papel, praticando dia após dia, tá bom? Aqui eu já terminei o design dela. Ela gosta de uma sobrancelha mais espessa, mais grossa e mais quadradinha na frente, tá? Geralmente seus clientes vão dizer se eles gostam de quadradinha, se eles gostam de um caimento natural no começo. E aí você vai ajustando conforme o gosto dele. Eu vou fazer a preparação da minha rena. Essa que eu tô usando é a Glance. Dentro dela já vem um fixador e uma pazinha, tá? Essa daí custa em média de R$40, R$45. Você encontra aí nessas lojas de maquiagem, tá? Na caixinha vem dizendo todo o modo de preparo, então seguia pelo que diz na sua caixinha. Toda rena tem a sua composição diferente, sua forma de fazer diferente, tá? Essa daqui, eu acho ela ótima. Pra mim, ela é a melhor, eu trabalho sempre com ela. Tem essa tampinha interna, tá? Que é preciso que você
tampe toda vez quando você for usar, destampar, tampe novamente, se possível ali, não demore tanto, tá? Para não oxidar a rena. Na nossa apostila vem dizendo sobre a oxidação, tá bom? E aí eu pego meia pazinha de rena rasa, gente, porque na caixa vem dizendo para você colocar uma pazinha, mas é muita rena se você colocar uma pazinha, você vai acabar estragando rena. Então bota meia pazinha e bota ela rasa, tá? Se precisar vai acrescentando aos poucos. Eu coloquei aqui 4 gotas de fixador e aí eu vou ver a espessura, como é que vai ficar, tá bom? Eu acrescento uma gotinha de água, então eu coloco o fixador e coloco água para deixar ela mais líquida, porque eu percebo que se eu botar só o fixador, como orienta a caixa da rena, a instrução, eu vejo que ela fica muito grossa e não fica muito legal, seca muito rápido, não entra entre os fios, enfim, tá bom? Aqui, ó, eu vou mexendo, aqui eu já consigo perceber que tá grossa a minha rena, tá? Então, eu vou acrescentar mais 2 gotinhas de água, tá? Não tem problema. Acrescenta água e vai mexendo, vai diluindo, tá? O pozinho que a gente colocou no início, ele vai diluindo após mexer bastante ali por cerca de 2 minutos, 3 minutos. Então, eu mexo, e aí você vai notar que ele vai oxidando. A oxidação se dá pelo contato com o oxigênio aí, com as substâncias da rena, ela vai escurecendo, tá? Ela vai escurecendo, isso que é oxidar. É quando ela já tá ali entrando em ação para fazer efeito. Então, eu vou mexendo, eu já ainda vejo aqui que ainda tá grossa a minha rena, tá? Eu acredito que não vai ficar bom se eu aplicar do jeito que tá aqui. Então, eu vou adicionar só mais um pouquinho de água, tá? Eu não mostrei no vídeo, mas eu adicionei mais 2 gotas. E aí, a textura que ela tem que ficar é igual de ketchup. Lembra aí da textura do ketchup? A rena fica brilhosinha, fica bem maleável, não fica muito líquida ao ponto de escorrer e não fica muito espessa, tá bom? Então, essa é a textura correta. Aqui eu já iniciei fazendo a aplicação, já tá na metade, né? Mas eu vou mostrar o outro lado para vocês. O que eu quero que vocês vejam aí? O modo de aplicação, tá? Eu tô aplicando com um palito de laranjeira, com a parte chanfrada. E aí eu pego aí uma certa quantidade, tá? Eu não deixo ralinha essa tinta na sobrancelha, porque senão pode ficar falhado. Não é para você também colocar toda a rena que você preparou em uma sobrancelha. Não é isso, gente. Você precisa colocar bastante ali ao ponto de cobrir toda ali a sobrancelha, tá? E sempre apertando assim entre os fios para que a tinta possa penetrar ali na pele, nos pelos, tá bom? E aí você vai colocando dentro do quadrado, viu? Para que vai servir esse quadrado? Para você se guiar e servir como um molde a simetria, né? Com a ponta fina do meu palito, eu botei bem pouquinho algodão, mas é muito pouco, gente, com água, tá? E aí eu vou dando esses acabamentos ao redor, na borda da minha sobrancelha, para que ela fique bem certinha, bem alinhada, tá bom? Ela fique bem alinhada, então eu vou limpando ali a pontinha do algodão, vou fazendo a borda da minha sobrancelha, tá? É muito detalhado. Tá? Você precisa realmente ali trabalhar a questão da precisão dos seus treinamentos para sair um design bem bonito, né? Para que fique uma sobrancelha ideal, bem esfumada, tá bom? Aqui eu vou iniciar o outro lado da sobrancelha. Vejam que eu começo pelo meio da sobrancelha, tá vendo? Eu gosto de começar aí do meio pro final, tá? Porque se de repente esse pedaço aí que eu tô aplicando primeiro, ele consequentemente vai ficar mais escuro, né? Então, eu acredito que quando eu for tirar, se der um efeito, por exemplo, mais marcado, essa primeira parte vai ser pro final. Então, vai ficar bonito, não vai ficar tão marcadão no começo, não corre o risco de ficar tão marcadão, um lado ficar claro, outro escuro e etc, né? Eu prefiro assim,
deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque tem um tempo para você aplicar. Em média de 2 minutos é o tempo que a rena já está fazendo ação. Então, durante esses 2 minutos, você pode ali ir moldando, colocando rena, limpando, tá? Sem preocupação. Só que eu prefiro começar do meio para o final, sempre. Aí eu vou depositando bastante rena e já vou limpando, para não correr o risco de manchar as laterais, tá bom? Até porque essa rena, gente, da Glance, ela é uma rena assim profissional mesmo, tá? Recomendo ela para quem já vai começar a atender. Ela rende bastante, ela rende 45 aplicações e ela fixa muito rápido. Então, a fixação dela em 3 minutos já tá fazendo efeito. Mas para dar um resultado bem bonito, em 10 minutos já tá quase que pronto, ali já tá um nível bem pigmentado na pele, quando você tira com algodão. Então ela é bem rápida mesmo em comparação com outras que demoram 20 minutos, né? Então eu vou dando mais dicas conforme aí os dias, tá? No nosso grupo. Mas, ó, eu vou aplicando ela, fazendo a mesma coisa lá do começo da outra sobrancelha, tá? E outra, gente, você pode fazer também a técnica ombre, tá? Que é começar da cauda, aplica na cauda, bastante rena ali, vai pro meio e faz o outro lado da sobrancelha. Não faço o preenchimento do começo quando é ombre. Só depois que eu terminar os dois lados, né, que eu preencher final, meio, aí por último que eu vou aplicar o começo das duas sobrancelhas, quando é rena ombre, né, que é uma técnica ombre, quando ela é mais clarinha na frente e mais marcada atrás. Então é só realmente a técnica ali de aplicação, é a modo de aplicação que você vai obter o efeito que você quiser. Então ela é bem simples, tá? E eu sempre recomendo que você venha testar em você. Antes de atender, antes de você colocar na sobrancelha de alguém, fazer o atendimento, testar em você, tá bom? Então aqui eu tô dando os acabamentos, certo? Vejo se os dois lados estão corretos, estão certo. Mas, gente, olha só, sempre lembrando, tá? Pra você que se cobra bastante, as sobrancelhas, elas devem ser irmãs, não gêmeas, tá? Então a gente tenta deixar o máximo parecido possível ali, tá? Na medida do possível a gente vai ajustando, tá? Então as duas, se não saírem perfeitas, não se reprima, certo? Deixei agir aí 10 minutos. 10 minutos já deu esse efeito aí bastante marcado, né? Essa daí é a cor castanho médio. Aí eu boto um algodãozinho pra amolecer, tá? É algodão e água. Somente. Não passe a astringente, que o astringente vai fazer sair logo, né? Sair rápido. Então, água e algodão, vou tirando aos poucos. Ali você viu que teve uma alta fixação, certo? E aí, ao final você também pode dar o acabamento com a pinça para tirar os pelinhos que ficaram fora, certo? Se tiver alguma coisa para aparar, é depois que você tirar os dois lados da rena, ok? Se atenta quando você for tirar o outro lado para deixar o mesmo minuto que você deixou essa primeira. Se você tirou em 10 minutos, calcula do outro lado, quando você terminar de aplicar, é 10 minutos que você vai tirar, em 10 minutos, tá bom? Não vai tirar as duas na mesma hora não, que pode uma sair mais clara do que a outra, ok? Então sempre conta, terminou um lado, começa a contar a partir de quando terminar, ok? Aqui eu dei um último acabamento, tá? Eu coloquei rena em alguns pedaços que eu achei que foi necessário. E aí eu deixei 5 minutos e já fixou bastante, ó. Esse foi o resultado da nossa rena. Vocês gostaram? Agora é sua vez de praticar, tá? Se você comprar o seu material, começa a praticar, lembrando que a prática ela leva à perfeição. Então, quanto antes, melhor. Um beijo, meninas, até a próxima.